Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Niterói Cast na versão Podflim, na Festa Literária de Niterói, que está aqui um sucesso. E hoje eu tô com um dos maiores, se não o maior influenciador literário, Pedro Pacífico, também conhecido como Bookster. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje e seja bem-vindo a Niterói. Muito obrigado, estou muito feliz com esse convite, muito feliz de estar aqui na Flim, que inclusive está super movimentada, com uma programação maravilhosa, né? Sim. Nossa, muita gente legal. E primeira vez em Niterói. Já fui muitas vezes para o Rio, mas nunca tinha cruzado a ponte, então estou muito feliz. Primeira vez, seja muito bem-vindo a Niterói, você vai se apaixonar. Então, eu quero começar, para quem não conhece, o Pedro, ele é advogado, escritor, além de influenciador literário, ele é advogado, escritor, colunista também, e agora tem um clube do livro. Então, a gente tem muita coisa aqui para conversar. Pedro, eu quero começar, você prefere que eu te chame de Pedro ou de Bookster? Você que sabe, o que você se sentir fizer mais sentido para você. Obrigada. Então, o Pedro hoje tem uma comunidade gigantesca no Instagram e é uma comunidade que une muita gente através da literatura. Você também agora cria também uma geração de leitores, né? Muitas pessoas que voltam ao hábito da leitura. Você tem uma influência muito positiva. Então, existem vários tipos de influenciadores. O Pedro é daqueles influenciadores que trazem realmente uma mudança muito positiva para o mundo, ainda mais numa era e num país onde a leitura está cada vez mais escassa. Você traz essa luz, né, para o mundo literário. Então vamos começar do início. Você é advogado e agora entrou no mundo, agora não, já há um tempo entrou no mundo literário. Como que foi essa transição? Como que começou o Bookster? Esse início, ele foi bem improvável, assim. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com redes sociais, muito menos de livros, assim, porque a leitura, ela sempre fez parte da minha vida, mas eu não, por épocas, assim, eu não era aquele leitor que devorava livros. Não, eu tinha um interesse, mas muitas vezes eu nem sabia o que ler. Porque na minha casa não era uma casa de leitores, então você fica um pouco perdido, sem referências, né? Sim. E o Bookster acabou crescendo no momento da minha vida que eu descobri a literatura de uma forma diferente, que saía um pouco daqueles livros que eu estava acostumado a ler, que era só os best-sellers, porque para mim a lista de best-sellers era a minha referência, né? E aí, já no final da faculdade de Direito, que eu descobri nas redes sociais outros perfis falando de livros. E aí foi por conta desses perfis que eu comecei a ler livros muito diferentes do que eu estava acostumado a ler. Então isso me estimulou a ler mais, a ler novos autores, a descobrir uma literatura mais diversa. E foi aí que eu falei, não, acho que eu quero criar um perfil para também compartilhar um pouco essas minhas impressões sobre os livros que eu lia e para encontrar outras pessoas que gostavam de ler, porque ao meu redor as pessoas não tinham esse círculo de leitores. Então surgiu muito como algo assim despretensioso, nunca imaginei que ia virar o meu trabalho, mas aos poucos foi crescendo, foi tendo uma procura, né? Isso mostra que há um interesse das pessoas pela leitura. Sim. Isso é muito legal de ver, assim. Ainda que realmente o Brasil seja um país de poucos leitores, eu acredito muito que a gente pode atingir novos leitores ou despertar o interesse, sabe? E primeiro, você esperava esse sucesso, assim, você começou já a gravar esperando, já com esse objetivo, assim, montando seus roteiros, já esperando que fosse uma coisa que ia bombar, ou foi um susto, assim, foi uma surpresa? Não, porque eu nem aparecia, era só uma foto de livro, né? Os primeiros quase anos, aí era só uma foto do livro e uma mini resenha escrita, então eu não aparecia, nem tinha meu nome, era só Bookster, era anônimo. Sim. Começou anônimo. Começou anônimo, então não tinha nenhuma intenção de que isso virasse algo grande, assim, nem imaginava que poderia virar, entendeu? Então, né, isso faz aí 7 anos, né, numa época também que a influência era diferente, né, os próprios algoritmos funcionavam de forma diferente. Por isso que esse que você fala de roteiro, imagina, roteiro, não se falava disso, né? Era uma coisa muito mais amadora. Quando a gente compara com o mercado digital hoje de influência, que está muito mais profissional, né? Com campanhas muito grandes, as pessoas realmente têm equipes. Então, mas naquela época não. E nunca nem passou pela minha cabeça que nem isso iria imaginava, crescer, não. Realmente mudou muito até o mercado e
Eu, inclusive, vejo hoje uma mudança apesar da gente estar num país que tem essa influência, que as pessoas não leem tanto, né? Hoje eu acho que a internet, influenciadores como você, e a gente também vê muito em outras redes além do Instagram, o BookTok, por exemplo, a gente vê muito também os influenciadores aumentando esse número de leitores. Então, nesse cenário, você acha que a internet, por exemplo, muita gente fala da possibilidade dela virar meio que uma forma de evasão dos leitores, as pessoas estão cada vez mais viciadas na forma rápida de dopamina e audiovisual, e isso pode roubar, né, os leitores e diminuir. Então, tem um cenário mais catastrófico e apocalíptico de que a leitura pode acabar e a gente precisa realmente de um movimento mais forte para salvar a literatura. E tem uma outra visão mais positiva de que na verdade, a internet pode ser uma arma muito poderosa, um instrumento muito poderoso para trazer mais leitores. Qual grupo você acredita mais, assim, que você defende? Eu acho que tem os dois lados. E não dá para negar isso, uma consequência muito negativa das redes e das telas, que é o que você falou. A nossa atenção totalmente fragmentada, conteúdos muito rápidos, dificuldade de concentração. Isso afeta diretamente a leitura, não só a leitura, mas vários outros aspectos de inteligência crítica, né, de reflexão, de elaboração de temas, que é tudo muito rápido, é muita coisa atrás da outra, você não consegue memorizar, você tem dificuldade de refletir sobre o que você está lendo, né, de absorver aquilo de uma forma mais permanente. Isso afeta muito a leitura, isso eu não tenho dúvidas. Em paralelo, existe nesse universo das redes, uma comunidade muito legal de pessoas que produzem conteúdos de livros. Isso sim, e eu não tenho dúvidas, desperta o interesse e influencia novos leitores. Isso não tenho dúvida nenhuma também. Então, existem essas duas situações. Ao meu ver, os problemas da rede social são maiores e mais graves do que esse benefício da leitura. Tá? Sim. Quais você diria, desculpa interromper, mas quais você diria que seriam os malefícios principais hoje? Isso, é a questão da atenção fragmentada, da dificuldade, né, de concentração causada por esse excesso de conteúdo, esse excesso de conteúdos rápidos, com estímulos que te impedem de conseguir consumir um conteúdo com tempo, com paciência, né, com um ritmo mais lento. Você acha que está acontecendo um emburrecimento, que é a palavra que as pessoas estão usando hoje? Não acho que é questão de inteligência ou não. É questão realmente cognitiva, um pouco de conseguir ou não ficar preso né? A gente está trabalhando num ritmo que é maior do que o livro exige. O livro exige uma pausa. Sim. Né? E esse ritmo que a gente vê nas redes ele prejudica. Então, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente... A rede social tá aí e o celular tá aí. Então, é uma realidade com que a gente vai ter que lidar. Então, a alternativa não é vamos desligar as telas. Vamos reduzir um pouco, vamos dar alguns passos para trás. Né? Porque ela vai existir, a gente trabalha com ela, tá todo dia com a gente. Então, como conseguir, né, equilibrar um pouco isso? Para mim, a leitura ela vem com uma excelente forma de você nadar contra essa corrente. Perfeito. Dessa falta dessa atenção. Por isso que acho que esse trabalho, ainda que ele seja... os efeitos deles sejam menores do que os efeitos que atingem uma população muito maior, né, dos problemas, ele ajuda muito nessa corrente. Perfeito, entendeu? Perfeito. Por isso que eu acredito muito nessa influência positiva das redes para a literatura, porque já que não vamos sair das redes, poucas pessoas podem ou querem realmente, vamos pelo menos fazer com que esse tempo na rede também seja aproveitado de uma forma positiva. Sim, sabe? Exatamente. E se eu for falar de literatura só escrevendo num jornal, por exemplo, eu não vou atingir essas pessoas que estão na rede. Já que as pessoas não vão sair da rede, eu preciso estar lá falando com elas sobre o livro, entendeu? Sim. Então, esse trabalho dessa comunidade é muito importante. Com certeza. Então, isso reforça também que, além de um papel de entretenimento, recomendação, influência, você exerce um papel social muito importante. De certa forma, sim. Eu acho que é uma coisa que realmente traz uma mudança, é o poder de influência que traz mudança real, né? E aproveitando, falando sobre o surgimento do Bookster, aproveitando também, falando sobre as redes sociais, você... hoje tem que lidar com
várias vertentes, né? Então, você lida com a criação de conteúdo, a carreira de advogado, pelo que você fala, eu vejo você falando nas redes também, é uma carreira que você tenta equilibrar, mas hoje em dia está mais focado na literatura, virou realmente o seu trabalho principal, né? Então, como que você equilibra a vida de escritor, as colunas, né, que você escreve, está escrevendo agora para o Jornal Globo também, então, como que você equilibra os seus multitalentos? É um malabarismo. Eu não gosto nem de romantizar essa vida assim com vários pratinhos para equilibrar, porque apesar de às vezes na rede social, para quem está me assistindo, parece que eu tô, nossa, tá tudo perfeito, que vida, né, cheio de coisa, tá saindo super bem. Por trás tem muita cobrança, tem muita, né, pratinho que tá caindo e eu tenho aqui a família que cobra, os amigos. Então isso dá uma ansiedade muito grande. Sim. Até por isso que no final do ano passado eu percebi que eu não estava mais conseguindo conciliar o trabalho como advogado com as redes sociais. E aí que eu dei uma pausa nessa carreira de advogado. Eu estou desde janeiro numa licença do escritório de 1 ano. Então esse ano eu estou focado nas redes sociais. E é isso, uma rede social que não é só rede social, né? É escritor, é colunista, Clube do Livro, que é algo que vem me dando muito trabalho. É um projeto que está virando um projeto de vida para mim. E eventos, né, querendo ou não, também. Isso te toma tempo, né? Toma muito tempo. Por isso que eu precisei dar uma pausa, porque realmente não estava dando conta. As pessoas perguntavam, como é que você dá conta? Eu falava, eu dou conta porque eu também estou abdicando de muita coisa, inclusive de saúde mental, assim, sabe? E que bom você comentar isso, porque é uma coisa que às vezes as pessoas ainda tratam como tabu, porque a gente vê muito influenciador, né, fazendo 1 milhão de coisas e a gente glamorizou muito a produtividade, assim, quanto mais produtivo, mais útil e valioso você é para a sociedade, e ninguém fala que por trás tem muito influenciador sofrendo de burnout, ansiedade, vem o pacote completo, né? Então, obrigada por compartilhar isso com a gente também, de realmente a dificuldade de equilibrar tudo e você priorizar o que é importante agora nesse momento para você. E ainda também falando sobre isso, como você vê, a gente agora tem, além das redes sociais, a gente tem mais um mercado surgindo, que é o mercado da inteligência artificial. Então, assim, pessoas que se dizem escritores ou que se dizem artistas escrevendo livros com inteligência artificial, e o que a gente estava comentando agora é sobre as pessoas não estão lendo mais, tudo muito rápido, a produção de conteúdo está tudo muito rápido, superficial. Como que você vê isso nesse cenário onde você, como produtor de conteúdo, como influenciador e escritor, como que você vê esse cenário vindo também, já aqui presente, mas que vai ainda crescer muito exponencialmente, da inteligência artificial? Você acha que também vai ser um recurso que vai agregar? Você acha que isso atrapalha a arte e a literatura? Se elas conversam, como que você vê a inteligência artificial nesse cenário todo? Eu vejo com muita preocupação, mas tem um lado que é muito parecido com o que eu falei das redes e das telas. Ela veio e a gente não tem como ignorar ela. Então, já que ela está aqui e está ocupando, tem uma presença cada vez mais relevante e intensa na vida das pessoas, a gente não pode ignorar e falar, não, pare com a inteligência artificial, as pessoas não vão parar. Sim. O que a gente precisa entender é como é que a gente pode lidar com ela de uma forma saudável, porque ela pode nos prejudicar muito. Até uma das colunas recentes que eu escrevi no Globo foi justamente sobre isso. Saiu um estudo do MIT que comparou pessoas que usavam inteligência artificial e que não usavam, e como ela afeta diretamente a nossa cognição, né? A nossa capacidade de processar informação, de raciocínio. Sim. Isso de algo muito recente, né? Já tem efeitos que você consegue perceber. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão usando... Uma coisa é você consultar, tirar uma dúvida, pedir para te ajudar numa coisa de viagem, num roteiro. Sim. Mas outra coisa é você começar a pedir para que ela faça tudo para você. Exatamente. Né? Que ela escreva para você. Isso é muito problemático. Pense por você. Porque... cadê a nossa criatividade? Cadê a nossa capacidade de entender o que a gente errou? É muito ruim. Se ela já escreve a primeira vez para você e você fica pedindo para ela alterar, você nunca vai entender, nunca vai conseguir melhorar, porque você não tem nem o rascunho para depois, né, você reler aquilo e falar, não, isso daqui não tá bom não, e aí talvez até a inteligência corrige, aí você vai falar, esse ponto tá ruim mesmo,
Não tem isso. Então, a sua capacidade até de aperfeiçoamento, de entender, pô, eu preciso melhorar nesse ponto ou nesse. Não tem isso, porque já vem tudo pronto. Isso é muito prejudicial. E quando você soma isso, essa dificuldade também, isso vem alimentar um pouco, ainda mais, na verdade, suprir um pouco essa demanda de pessoas que estão com uma capacidade mais fragmentada, uma concentração mais fragmentada. Então, eles meio que se unem, né? A inteligência artificial vem para suprir essa nova forma que a gente tem hoje em dia de consumir conteúdo, de produzir conteúdo. Por isso eu vejo com muita preocupação, acho que a gente precisa prestar atenção e impor realmente também limites, assim, sabe? Sim. Eu preciso me esforçar, porque é um esforço cognitivo. Dá preguiça de escrever um e-mail em inglês. Tenta escrever uma primeira versão, depois você pode até pedir para ele corrigir, mas, né, tá tudo agora sobre um comando, tudo. E a rede social já vem, um chat GPT da vida, você pergunta um negócio para ele, já fala assim, quer que eu faça alguma coisa para você? Não para. Ele ainda te ajuda, né? Exatamente. E até tem uma teoria, que é uma teoria mais radical, que tem todo... penso, logo existe. A partir do momento que a gente começar a parar de pensar e a gente tem uma inteligência artificial, e até tem uma teoria falando que a inteligência artificial tenta colonizar as relações humanas. Por isso que eu até perguntei há pouco tempo sobre o emburrecimento, não de uma forma pejorativa, mas existe toda uma teoria meio catastrófica de que podemos chegar a um ponto, não agora imediatamente, mas daqui a alguns anos, que a leitura, a escrita, algumas pessoas já não tenham mais a capacidade de tanta prática, de alguém pensando por eles. Com certeza. A gente pode ter uma camada da população que inclusive deixaria de ser, uma brincadeira que tem, deixaria de ser homo sapiens, que seriam pessoas reféns de uma inteligência artificial que vai colonizar as relações. Você acha que isso é uma possibilidade? Sim, eu acho sim. Porque é isso, você falou, né? Raciocínio é prática também, é exercício. É exercício, neuroplasticidade, quando você não exercita, você perde, né? Você vai perdendo essa habilidade de fazer. Sim. Então, você fica um pouco dependente. Sim. Se do nada para o chat GPT, um monte de gente já vai sofrer agora, entendeu? Mas é uma coisa que a gente voltaria rápido. Porque é pouco tempo. Mas você imagina um aluno que está na escola agora, que consegue fazer um trabalho de escola usando o chat GPT. A gente não, a gente ia pesquisar. Bem, já tinha internet, mas era diferente, né? Você tinha que pegar livro e tal. Hoje em dia, cartolina, escrever tudo, era outra época. Hoje em dia você fala, me passa aqui uma apresentação que eu preciso fazer na frente da sala de aula, introdução. Ele já te traz tudo. Ele já te traz tudo. E é engraçado que muita gente, falo até de escritor para escritor, uma das coisas principais, a gente também quer ter um estilo, a gente quer ver o lado humano daquele texto. Então, você que é leitor, assíduo antes de tudo, sim. Então, assim, você ter essa humanidade, por mais que tenha as imperfeições, né? A arte, ela não tem a função de ser esteticamente perfeita, mas de tocar e de ser humana, né? Então, até o seu estilo, a inteligência artificial, ela rouba também o estilo, a personalidade. Uniformiza. Isso, exatamente, porque ela deixa, parece que todo mundo escreveu o mesmo texto. Então eu fico imaginando, na época de Clarice Lispector, você tem Rubem Alves, imagina, você já não sabe mais quem é quem e perde a identidade, né? Então essa é uma preocupação que eu acho que também a gente ainda vai ter que debater e talvez até regulamentar, fazer leis, algumas coisas que protejam tanto os artistas quanto as próprias pessoas, né? Fora as outras consequências. Agora, essas inteligências artificiais que produzem vídeos muito reais, então sim, questão de fake news, né, fonte de informação, isso é muito complexo, muito mesmo. Precisa de alguma forma de regulamentação ou de um aplicativo que diga que aquilo é inteligência artificial ou não, porque as pessoas vão ser muito facilmente enganadas. Eu hoje em dia vejo um vídeo, agora já preciso me questionar, assim. Porque você fica olhando em uns detalhes pra ver se você pega alguma coisa. Você viu do canguru no... Gente, eu fiquei chocada porque eu caí. Eu falei, não, eu nunca vou cair em vídeo de inteligência artificial. Eu falei, gente, o canguru era mentira. Então a gente tá chegando realmente num nível que tá perdendo, né? Mas então essa eu acho que é uma preocupação, né, de afetar a literatura, a arte da literatura e todas as outras artes e todas as outras funções. Então, passando para o próximo tópico, vamos falar do Clube do Livro, que você reúne milhares de leitores e autores
E como que é para você agora ver essa comunidade, acaba sendo uma luz, né? Diante de tanta informação, tanta notícia e tanta fake news, disputa de narrativa, você tem um espaço, você criou um espaço, uma comunidade, onde as pessoas se unem, conversam e tem muita troca. Então, como que é para você ver essa comunidade crescendo e ter esse espaço de troca tão afetivo? Como que está sendo o retorno? Você falou que agora é um dos seus projetos mais queridos, né? Que você quer investir mais. Conta um pouco mais pra gente sobre como está sendo. O Bookster pelo Mundo nasceu de uma paixão minha, que é duas, na verdade, literatura e viagens. Que a ideia é a gente ler um livro de um país diferente por mês. Começou, 2025 está sendo o primeiro ano. E aí eu me uni à Tag Livros, que é uma empresa maravilhosa de clubes de livros. A gente criou esse projeto juntos. Então, esse ano, né, a gente começou a vender ano passado. Por esse ano, a pessoa recebe 12 livros para o ano de uma vez e a gente vai lendo e ela tem acesso a um Instagram exclusivo para os assinantes com vários conteúdos, assim, vários mesmo. Que legal! Vídeo de história com o professor de história, vídeo de geografia com o professor de geografia, live com tradutor. Eu viajo para alguns dos países para produzir conteúdo, tem playlist do país, tem newsletter, e aí tem vários vídeos que eu faço e no final do mês tem também uma live com um convidado especial. Então esse ano teve Socorro, Acioli, Itamar, Jefferson, Tenório, Carla Madeira, muita gente, assim, Pedro Bial. E é muito legal, não só... Para mim, Clube do Livro é uma experiência maravilhosa, todo mundo devia participar de um. Sim. Porque você é totalmente estimulado a ler, porque tem a questão da comunidade, né, do compromisso. Você conhece muita gente, você lê coisas diferentes do que você está acostumado a ler, entendeu? Te dá esse senso de comunidade, isso é muito bom. Inclusive, o que os assinantes começaram a fazer? Criar grupos de WhatsApp das cidades e se fazer encontros mensais, então, temáticos do país. Isso está muito incrível. E aí fez tanto sucesso, né? Esgotou no passado, que esse ano a gente conseguiu trazer, então, para o ano que vem, dos 12 livros, 9 são inéditos no Brasil. Olha, que legal! E já está aberta a inscrição para o ano que vem, inclusive já estamos meio que na fase final. A previsão é que também esgote esse ano, ainda na pré-venda. Então, assim, edições exclusivas, então são as nossas edições. Né, esse ano as capas são fauna do país, não, flora do país, né, uma flor típica de cada país na capa. Agora para o ano que vem é a fauna, então são os animais. Os livros são surpresa, a pessoa abre no primeiro dia de cada mês. Então, é uma experiência realmente, sabe? É muito além só da leitura. Exatamente, é uma experiência. Já participei de alguns clubes e é realmente, né, cria esse senso de comunidade, incentivo. É que nem academia, quando a gente está no ambiente de academia e vê outras pessoas malhando, a mesma coisa. Exatamente. No Clube do Livro, você tem outras pessoas lendo e você conversa sobre enredo, sobre personagem. Sim, você entra com a sua leitura só e você sai com a leitura de várias pessoas. Exatamente. E aí, Bookster pelo Mundo, então a gente tem que entrar também no assunto sobre as suas viagens, que eu também acompanho, são viagens maravilhosas, a forma, inclusive, que você cobre esses conteúdos. Como que dialoga para você as suas viagens, a sua experiência como viajante e a sua experiência como contador de história, né? Que você, nos seus conteúdos, vira uma contação de história ali, como se influencia tanto na sua produção de conteúdo, quanto no seu processo criativo, na sua escrita. Qual é a relação, assim, que você enxerga? Uma relação muito direta, né? Viajar pra mim é até um pouco clichê isso, mas é aquela sua bagagem de vivência que você vai alimentando essa bagagem a cada viagem, né? Sim. Porque primeiro que a literatura já é aquela viagem sem sair de casa. E aí quando você tem essa oportunidade, possibilidade de sair realmente, de conhecer e de ver de perto, muitas vezes até aquilo que você leu num livro, isso é muito maravilhoso. Assim, é uma experiência sensacional. Você tem muita troca, você abre a sua cabeça, você vê o diferente. E ao se deparar com isso diferente, você se conhece melhor, você se aprende mais sobre quem é você, de onde você veio, eventualmente. Então, para mim, está muito ligado e muito relacionado. Por isso que eu faço muita questão de quando eu posso viajar e de mostrar isso para quem está me seguindo, porque é isso. Eu sou privilegiado de poder viajar, mas muita gente não. Então, é uma forma da pessoa também conhecer através dos meus olhos, das minhas lentes, esses lugares que eu estou visitando. E o Clube do Livro também não deixa de ser isso de uma forma mais intensa ainda, né? Porque a gente realmente mergulha na cultura daquele país, né? Não só do livro em si, mas do país. A ideia é uma viagem realmente literária por meio dos livros. Sim. E a questão da escrita também diretamente relacionada, né? Você tira a escrita quando você escreve,
você traz de vivências que você teve muitas vezes ou de referências que com as quais você se deparou ao longo da sua vida. E em viagem você consegue também viver esse diferente, porque se às vezes a gente fica só na nossa rotina, as nossas referências acabam ficando mais limitadas. Quando você expande, você vê esse diferente que talvez você inclua num livro, numa referência de um personagem. Engraçado você falar isso. Tava anteontem aqui o Zeca Camargo também veio, ele é grande viajante, a gente estava batendo um papo, até mediei a mesa dele, a gente estava conversando, e ele falou justamente sobre como a viagem, ela muda, né, os seus olhos, assim, de você enxergar as coisas desde a culinária, a cultura, e como isso é o instrumento principal, a matéria-prima para a criação. Quando você vê outras pessoas que pensam diferente, porque a gente vive num mundo também, a nossa espécie é conhecida pela intolerância, né? A gente às vezes acha que só a nossa cultura ou a nossa forma de pensar existe, que tem que ser a padrão, e quando você viaja, você vê outras pessoas, outras formas de pensar e ao mesmo tempo tanta coisa em comum que nos une como seres humanos, né? E o algoritmo até piora essa sensação, porque sim, a bolha. Hoje em dia ele só entrega conteúdo similar ao que você tá, né, a forma como você pensa, então você fica com aquela sensação de que todo mundo pensa igual a mim, tá? Na verdade você tá só vendo um círculo, uma bolha. Exatamente. Isso é muito ruim. Exatamente, a gente fala muito sobre... mostra esse diferente, quem tá pensando diferente. O argumento de quem tá pensando diferente, né? Não tem essa troca, esse diálogo, a comunicação que é tão importante. Isso só fortalece a polarização. Exatamente, que a gente vê justamente essas bolhas e aí essas narrativas vão criando cada vez mais força, inclusive dentro de discurso de ódio ou narrativas absurdas que você naquele algoritmo, você acha que está sendo validado, ele vai criando uma força, né? E você acha que aquilo ali é universal. Então a viagem também e a literatura, óbvio, ela consegue romper essa bolha. Totalmente. Né? Então, você também, como colunista e você como advogado, você tem um lado mais crítico, né? Esse pensamento mais crítico e mais analítico, eu diria. E você como leitor e escritor, você enxerga meio que um equilíbrio entre o seu lado mais crítico e mais afiado. Você falou agora também sobre a coluna que você escreveu para o Globo sobre inteligência artificial. Então, esse lado mais analítico, e você também tem o lado mais sensível, mais poético da literatura que toca. Nesse cenário todo, como que você faz para equilibrar e fazer da literatura, da arte, da sua produção criativa, uma coisa onde acolha, mas onde também você consiga questionar, reivindicar? Como que você faz essa seleção, essa curadoria ou esse olhar? Interessante a pergunta, porque a literatura, além de ser entretenimento, ela traz também muitas questões sociais, muitas questões políticas. Então é difícil de você falar de uma literatura que não é política, né? Que não tenha não toque em assuntos de relevância e impacto para a sociedade, né? Com temas atuais, temas polêmicos. Então, ao ler e ao discutir esses livros, esses assuntos já vêm. Mas o que eu tento fazer nas redes é dar uma equilibrada, para que não fique algo também extremamente intelectual ou muito denso. Por quê? Porque o meu objetivo com o meu perfil, aí pode ter vários outros perfis com objetivos diferentes, é atingir mais, assim, furar bolhas, é atingir pessoas que não leem. E você faz isso muito bem, diga-se de passagem. Então, o meu objetivo não é trazer um conteúdo muito denso e muito técnico, até porque eu nem tenho formação técnica em literatura, não é o meu objetivo. Sim. Meu objetivo é compartilhar o entusiasmo de um leitor, as reflexões que um livro me despertou como um leitor. Sim. Porque se eu estivesse falando, talvez, com uma forma muito densa, alguém que nunca leu nada, chega lá no meu perfil, ela vai se assustar. E ela não vai entender direito, vai achar que ela falta um conhecimento para ela para ler aquilo ou para continuar lá. Isso vai afastar ela da leitura. Exatamente. Então essa é a minha maior preocupação e a premissa maior do meu trabalho eu falo com quem está me vendo de uma forma acessível. Perfeito. Que para algumas pessoas pode soar artificial. Artificial não, desculpa, superficial. Sim. Mas o meu objetivo é conseguir atingir essas novas e trazer um pouquinho essas pessoas. Porque a sensação que eu tenho é que tudo leva as pessoas a se afastar dos livros hoje em dia. Seja a questão das redes, seja das telas, seja até um pouco a própria comunidade mais acadêmica, intelectual, né? Uma classe intelectual que vamos restringir o conhecimento para a gente. E se eu produzo um conteúdo que não seja acessível e que intimide esse outro que não é leitor, ele vai sentir que não é para ele, que é muito difícil para ele. Então, o meu objetivo nada a ver. Você não sabe quem é Dostoiévski? Você não precisa saber quem é Dostoiévski. Mas vamos aqui que eu vou te falar um pouquinho sobre ele, por que ele é importante,
por qual obra começar, que eu acho que você pode gostar. Sabe, Perfeito. Eu acho muito legal você falar isso, porque realmente parece que às vezes é até uma coisa proposital de algumas pessoas que querem criar barreiras, arames farpados de, olha só, isso daqui é só para elite, a literatura, como se fosse uma forma de excluir ou menosprezar. E é justamente isso. Eu também crio conteúdo literário, assim, e de vez em quando eu falo, tem um quadro que eu falo em português, a gente diz, mas em literatura, e eu tento justamente trazer esse olhar de você pegar uma coisa simples, olha só o que ele está falando isso aqui, você pode transformar de uma forma simples, porque essa inclusão, eu acredito nessa inclusão, eu já sou mais sonhadora, eu acredito como uma forma de revolução, porque as pessoas acreditam nisso, de que você precisa falar bonito e saber quem é Dostoiévski, vamos conversar sobre literatura russa, pegando um vinho. Por que a pessoa precisa saber Dostoiévski, né? Eu lembro quando eu comecei a ser convidado para eventos nesse mundo literário, né, que era zero o meu mundo, eu vi esse tipo, mas você não conhece aquela pessoa? Mas eu falava assim, cima, abaixo, um dia eu falei pra pessoa, mas você conhece? Aí eu falei uns 2 nomes. Não, eu falei, então, são duas pessoas referentes no mercado jurídico, né, da área que eu trabalho. Essa é a sua área que você trabalha, né? Que você foi formada. Eu sou um leitor, eu não preciso saber nada. Você entendeu? Então, exatamente. não é porque você é dessa área aqui da literatura que todo mundo precisa saber das coisas. E também rola um preconceito, né? De tipo assim, o que você lê, você é bom, você é leitor de verdade. Você lê Colin Hoover, então você não está à altura de quem lê Tolstói. Então, a maneira de menosprezar quem está tentando entrar no mundo da literatura, né? Então, por isso que é tão legal também. Até a coluna dessa semana que eu escrevi foi sobre isso, sobre como as pessoas hoje em dia têm medo até de expressar a sua própria opinião sobre algo. Não gostei de um livro, porque tem medo de ser julgado. Eu não gostei de Orgulho e Preconceito. Então você não entendeu Orgulho e Preconceito, você não é um leitor suficiente. Mas é a minha opinião, a minha experiência. Você pode até fazer uma análise literária do livro e falar que não é bom, mas a minha, não estou falando que o livro não é bom, mas eu não gostei e ponto. Exatamente. Eu não estou criticando a autora nem o livro, estou falando que para mim aquele livro não funcionou. Não funcionou. E isso se estende também a todas as formas de entretenimento, né? Se você assiste a esse programa de TV, você tem sempre esse preconceito que cria barreiras, e a gente acaba entrando numa falsa ideia de unanimidade, que é péssimo. Exatamente. Então, nesse cenário também das redes sociais, além de já ter a dificuldade das bolhas, que a gente estava falando, ainda tem a dificuldade do julgamento, né? Então, eu gosto muito dessa sua abordagem, de você pega um livro e você fala mesmo, olha só, cara, esse livro é muito legal, você fala de uma forma que todo mundo entende. Eu acho que é isso que a gente precisa, uma linguagem mais acessível. Inclusive, isso abre uma outra pergunta que eu queria te fazer sobre a forma de consumo, assim, da literatura, do conteúdo literário. Hoje, por exemplo, muitas pessoas já não têm paciência de ler livros grandes, tipo os clássicos, de ler um livro de 500, 600 páginas. Você acha que o futuro da literatura agora é ser uma coisa mais dinâmica, justamente para a gente ter referências? Por exemplo, tem um cenário, as pessoas têm o Google para procurar aquele cenário, então não precisa mais de uma literatura tão descritiva. Você acha que o futuro da literatura hoje é ser a gente ter uma tendência a ter livros mais ágeis e enxutos que conversem com essa pressa que a gente vive? Eu acho que não é nem futuro, acho que isso já está acontecendo. Já é presente. Eu não tenho dúvidas de que editoras estão prestando atenção nisso na hora de editar um livro, de enxugar. Isso me entristece muito. Sim, eu também. Porque é o que eu te falei, né? A leitura exige um tempo maior, a leitura exige pausa, Então, se você começa a tirar as poucas atividades que talvez nos ajudem a manter um pouco isso, você está só alimentando e falando, não, então vamos ficar realmente sem capacidade de concentração. A gente vai tirando. Não, a gente tem que ter atividades que nos ajudem a manter, fazer um exercício físico. E vai ser difícil, vai ser, às vezes, entediante, mas é isso, a gente precisa lidar com o tédio, a gente precisa reaprender a se entediar, a gente precisa diminuir o ritmo. Então, se começam... nesse caso, assim, eu pretendo ser resistente, sabe? Sim. Eu pretendo continuar lendo livros longos, porque... Para mim, me faz bem, e pensando em mim mesmo. Sim. Porque eu sofro desse problema também já da concentração. Então, a leitura, para mim, é um exercício diário de nadar contra essa corrente. Sabe? Sim. E muita gente vê também a leitura, acho que essa que é uma barreira, muita gente vê a leitura como um exercício que você tem que se forçar. Qual conselho você daria para as pessoas que ainda enxergam a literatura como se fosse uma coisa obrigatória, porque, como se fosse, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que malhar, então eu tenho que ler 20 páginas por dia, todo dia. Qual conselho você daria para quem está entrando nesse mundo agora e quer fazer da leitura uma experiência e um hábito, assim, prazeroso? Primeira coisa, enxergar a literatura como entretenimento.
não como uma ferramenta para aprender alguma coisa. Sim. É escolher um livro da mesma forma que você escolhe um filme ou uma série. Sim. Com um tema que me interesse. E não ficar só pegando os livros de não ficção porque eu quero resolver aquele problema da minha vida, sabe? Sim. E a outra coisa é, se você não tem um hábito da leitura, você vai precisar se esforçar assim no começo. Sim. Você precisa construir esse hábito, não é de um dia para outro, me apaixonei, não é assim. Não, é uma construção. Então, a construção do hábito ela vai exigir esforço, sobretudo hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo. Sim. Então, vai chegar cansado em casa, lê 10 páginas, lê 5 páginas por dia já está ótimo. 5, 10 páginas está maravilhoso. Mas se esforce, escolha livros que te interessem. Pelo entretenimento puro, não pensa nada em aprendizado, não. E lógico, começa com livros mais curtos, começa com livros menos densos, né? Vou começar a ler, vamos ler Crime e Castigo, vamos ler 100 anos de Solidão. Não, gente, vai num fininho, vai numa coisa mais tranquila, sabe? Eu comecei novinha, eu já li Agatha Christie, eu gostava muito, mas eu comecei com Crepúsculo. E hoje as pessoas acham que isso é uma vergonha, assim, Crepúsculo, foi aquilo que a gente estava falando, né? Ai, Crepúsculo, pelo amor de Deus. Mas é justamente isso, se você quer começar, sei lá, com 50 tons de cinza, o que te agrada, né? Pensa que você está começando a correr. Você precisa treinar, você precisa se esforçar. Vai dar preguiça um dia de correr, mas tenho que ir lá correr. E eu vou começar com 2 km, eu vou começar com 3 km. Não vou começar com 15 uma maratona, né? Exatamente. É porque aí vem também a questão da performance. Já que eu vou ler 100 anos de solidão pra postar e mostrar pros outros. Não leia pros outros. Perfeito. Não leia pros outros, exatamente. Bom, a gente está caminhando então pro fim da nossa entrevista, da nossa conversa, mas eu ainda quero te fazer 2 perguntinhas. A primeira, de todos esses projetos maravilhosos que a gente conversou, de tudo que a gente bateu papo, qual desses projetos hoje em dia te emociona mais e te dá mais orgulho, que você vê com mais empolgação? Eu adoro todos. Teve o livro, né, mas já faz 2 anos, mas ainda traz um retorno muito legal, mas o Clube do Livro é algo que está me empolgando muito. Assim, Brilhando está crescendo, a gente está conseguindo fazer muita coisa nova, trazer livros de países pouco conhecidos, traduções inéditas, então está muito incrível isso. Perfeito, muito legal. E aqui, mais uma pergunta que inclusive conversa com essa que a gente estava falando. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer começar a ler, mas diz que não tem tempo. Eu não tenho tempo, é isso que você estava falando agora, de criar pelo menos, né, 10 minutinhos. Se você sabe o que está acontecendo com a Virgínia, o Zé Felipe, você está entendendo que ela estava com o Vini Júnior? Se você sabe e fala que não tem tempo para ler, você está se enganando, porque você está, acho que, muito tempo na rede social. Então, eu só não estou te pedindo para você parar de usar a rede social. Fique 10 minutos por dia menos de rede social, que não vai te fazer falta na rede social, mas ao mesmo tempo vai te trazer um aprendizado de vida e um entretenimento delicioso. É verdade, exatamente. Eu até brinco, tem uma amiga minha também que ela fala, tô sem tempo pra ler, e ela vive me mandando rios. Eu falei, olha só, tá com tempo pra me mandar rios, você pode também parar 10 minutinhos. Exatamente. A falácia eu vou até escrever uma coluna sobre isso. Sim, eu vou estar ansiosa pra ler. Pedro, muito obrigada. Eu vou liberar ele, que daqui a pouquinho ele tem uma mesa. Vocês também podem acompanhar. Ele vai estar aqui na Flim. Então, vocês podem acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram também vai sair alguns cortes. Quero te agradecer pelo papo delicioso. Muito obrigado pelo É um prazer convite. também estar aqui com você conversando. Eu já sou seguidora há um tempão, já acompanho o trabalho lindo que você faz. Parabéns mais uma vez. E é isso, foi ótimo bater esse papo com você. E depois tem que tirar mais tempo para conhecer Niterói com calma. Que exatamente, vai valer a pena. Com calma, sem compromisso, para conseguir curtir. Com certeza, ele será muito bem-vindo sempre que vier. Obrigado, gente. Gente, é isso. Obrigada aí por acompanhar o nosso papo. A gente se vê na próxima. Daqui a pouco tem mais podcast também. Sigam acompanhando a página e a gente vai ficar aqui trazendo mais novidades e cobertura do evento para vocês. E se você é de Niterói ou do Rio, Niterói principalmente está aqui do lado, aqui no Reserva Cultural. Se você é do Rio, é só cruzar a ponte. Tem muita agenda legal hoje. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.